estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Deixa eu tirar a minha máscara aqui para a gente poder conversar. Vou guardar aqui. Hoje eu vou falar de um novo tema, que é o mundo em transformação. Tema esse que será trabalhado nas disciplinas de matemática, inglês e ciências. Eu confesso que quando eu vi esse tema pela primeira vez, eu achei ele muito amplo. Mas aí eu comecei a refletir sobre a temática, fui percebendo vários aspectos que nós podemos relacionar com a matemática. Vamos refletir. Você acha que o mundo de hoje é igual de quando você era criança? Acredito que não, né? As brincadeiras de infância são as mesmas? A cidade é a mesma? Não, né? Então, quando observamos as cidades e a forma como elas são construídas, vocês conseguem imaginar alguma lógica matemática na construção das ruas, por exemplo? Pensando no nosso tema, eu comecei a observar o quanto as cidades crescem e se transformam no decorrer do tempo. A população aumenta, não é? E com isso surgem novos bairros. Daí eu pensei, como será que as casas são numeradas numa rua? Será que existe alguma lógica na numeração das casas? Pensando nisso, eu fui pesquisar e descobri que há uma lógica com relação à numeração das casas e que isso nos ajuda a nos localizarmos na cidade. E claro, né, que a forma que eu encontrei pode variar um pouco de acordo com a cidade, mas vale a pena ver. Você vai observar que faz bastante sentido. Para compreender um pouco sobre tudo isso, vamos imaginar o seguinte cena. Eu vou criar uma rua. Olha aqui, ó. Imagina que nós vamos criar uma nova rua. Tudo bem? Fiz o esboço aqui no quadro. Como que seria feito a numeração das casas dessa rua? Primeira coisa, quando se cria uma rua, se observa em que direção está o centro. Então, suponhamos que o centro dessa cidade esteja nessa região aqui. Então, pessoal, a numeração da rua começa do ponto que fica mais próximo do centro da cidade. Por quê? Porque a lógica, é de que as ruas crescem do centro para a periferia, uma vez que o centro é a parte mais antiga da cidade. Segundo, pessoal, os lados da rua. Um lado tem números pares e o outro lado tem números ímpares. O lado esquerdo da rua é ímpar e o lado direito da rua é par, se estivermos do começo da rua olhando para o final. Qual é a lógica disso? É o seguinte, se você tiver dois terrenos iguais, por exemplo, não tem como terem a mesma numeração, estando um de um lado e o outro do outro da rua. Terceiro, a numeração, pessoal, é colocada de acordo com a metragem do início da rua até a porta de entrada da casa. Ou seja, vai uma pessoa e começa a medir a rua daqui. Suponhamos que a entrada da casa esteja aqui, ó. Então a pessoa vai medir, vai olhar, né, quantos metros tem daqui até aqui. Suponhamos que tenha 9 metros. Então a numeração dessa casa é 9. E aí ela vai colocando os números de acordo com a metragem. Por que que isso é tão importante? Vamos supor que essa pessoa desse primeiro terreno resolva vender parte desse terreno para alguém. Então, o que que acontece? Se ela dividir esse terreno, ela consegue-se, né, colocar um outro número aqui sem modificar as numerações seguintes. Tudo bem? Quais são as vantagens a respeito disso? Por exemplo, se você estiver andando numa rua qualquer e os números estiverem diminuindo, significa que você estará mais ou menos em direção ao centro. Outra coisa, se você estiver numa avenida movimentada e queira ir ao número 11, por exemplo, observa que o número 11 está do outro lado da avenida, você sabe, por exemplo, que você tem que fazer o retorno
porque o número estará do outro lado, né? Terceiro, se você estiver, por exemplo, no número 6 e quiser ir ao endereço de número 306, você consegue saber que esse endereço está a 300 metros de distância. Então, você consegue, com isso, calcular o tempo que você vai gastar a chegar a esse endereço. O tempo gasto para chegar ao seu destino. Agora, com relação à matemática, o que podemos ter de conclusão em relação à numeração das ruas? A rua com as numerações, pessoal, de suas casas, formam uma reta numérica, que será o tema da nossa aula de hoje. Vamos ao conteúdo? Para falar de números reais e a reta numérica, primeiro, eu preciso falar dos números reais. Mas antes de falar de números reais, eu preciso falar de conjunto numérico. E para falar de conjunto numérico, eu vou falar a respeito de conjunto. Olha a definição. Definimos por conjunto o agrupamento de termos com características parecidas. No caso da matemática, os números são agrupados em conjuntos denominados numéricos. Ao longo da história da matemática, de acordo com a necessidade de representar certas situações, o homem buscou símbolos capazes de satisfazer as suas necessidades. Então, esses conjuntos numéricos foram surgindo de acordo com a necessidade. Como surgiram os conjuntos numéricos? Os números naturais, que é o conjunto dos números naturais, né, pessoal? Surgiram da necessidade de controlar a quantidade. Olha os exemplos que eu trouxe a vocês. Um exemplo, quantificar o número de estudantes presentes na sala de aula, número de sapato, idade, meses do ano. São exemplos de números naturais. E aí o que acontece? Com a intensificação da atividade comercial, né, teve a necessidade de aparecer um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Então, olha lá, ó. Com a intensificação da atividade comercial, os cálculos começaram a ser utilizados de forma intensa. Novos símbolos surgiram para suprir as necessidades operatórias do momento. Com isso, surgiu um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números inteiros. Esse conjunto objetivava a indicação de situações de ganho e perda. Com os números positivos se representavam os ganhos e com os números negativos as perdas. Os números inteiros eram escritos na companhia de símbolos. Os positivos recebiam o sinal de mais e os negativos o sinal de menos. Tá faltando conjuntos aí, não tá? Está faltando conjuntos, não tá? Olha o próximo conjunto, dos números racionais. O que é o conjunto dos números racionais? Os números racionais, eles surgiram da necessidade de representar uma parte de uma medida estabelecida como padrão. E os irracionais? O outro conjunto que é muito importante é o dos irracionais. Os números racionais, quando representados na forma de decimal, possuem infinitas casas decimais não periódicas. Eu já vou exemplificar essas situações, tá certo? Quando nós unimos todos os conjuntos numéricos, originou-se a criação do conjunto dos números reais. Então, ele é responsável por representar e organizar os números naturais, inteiros, racionais e irracionais em um único conjunto. Mas, quando a gente fala de número racional e irracional, eles são um pouquinho parecidos, mas tem diferenças entre eles. Vocês sabem me dizer quais são? Vamos analisar a diferença entre racional e irracional? Vamos falar de racional primeiro. O conjunto dos números racionais é representado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, cujo denominador é um número que seja diferente de zero. Por exemplo, meio, 3/5, menos 1/6, 3/4, como está ali. O número racional, na forma decimal, pode ser um número finito
ou um número infinito. Esse número infinito é também chamado de dízima periódica. Esse número infinito periódico é dízima periódica. Tudo bem? Quando nós falamos de fração, o que seria fração? A fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. As frações podem ser, lembram? Próprias ou impróprias. O que são frações próprias? Fração própria, pessoal, é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. E a imprópria? A imprópria é quando o numerador é maior do que o denominador. Então, a sua forma de representação é aquilo que a gente chama de número misto. Vou explicar para vocês como representar uma fração própria e uma fração imprópria. Aqui nós temos uma régua, certo? Eu vou representar, primeiro vou demonstrar para vocês a fração 4/10. Eu vou dividir a unidade entre 0 e 1 em 10 partes. E vou tomar 4, olha lá, ó. Então, cada parte que ficou repartida seria 1/10. Vamos contar onde estaria o 4/10? Olha lá, ó. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10. Então, essa é a indicação de 4/10. E o inteiro e 3/10? Vamos continuar contando? Paramos em 4/10, não foi? Ó, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10, que representa um inteiro. Então, o inteiro e 3/10, o inteiro eu já cheguei, mas ainda falta 3/10, não é? Então, vamos continuar a nossa contagem, ó. Então, 1 inteiro e 1/10, 1 inteiro e 2/10, 1 inteiro e 3/10. Nós vamos agora transformar as frações em números decimais. Como que isso acontece? Através de uma razão ou de uma divisão, não é isso? Só que quando nós falamos dos números racionais, lembra que eu falei das dízimas periódicas? Quando nós falamos das dízimas periódicas, lembra que eles são números infinitos que têm um período que se repete? Essa dízima periódica, pessoal, é o resultado de uma divisão, de uma fração, que a gente chama de fração geratriz. Então, a fração geratriz, o resultado dessa divisão, dessa fração geratriz, vai gerar uma dízima periódica. Como que a gente faz isso? Vamos fazer a divisão comigo no quadro? Vamos descobrir qual é o resultado dessa divisão dessa fração? 1/3. Vamos fazer a divisão comigo? 1 dividido por 3. Uma unidade dividido por 3 dá 0 unidades, certo? Agora, nós vamos converter essa unidade em decimal. A parte inteira da parte decimal nós separamos pela vírgula. Então, uma unidade dividido por 3, essa uma unidade é o mesmo que 10/10. Então, eu acrescento um 0 aqui, ó, para ele virar 10/10, certo? Número que eu multiplico por 3, que dá 10 ou mais próximo de 10, é 3, não é? 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. 1/10. Agora, eu vou converter esse 1/10 em centésimo. 1/10 é 10 centésimos. Então, eu acrescento um 0 aqui mais uma vez. Número que eu multiplico por 3, que dá mais próximo de 10, 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. Concorda comigo que isso aqui vai continuar de uma maneira contínua? Vai ter um período que vai se repetir? Então, isso aqui, ó, é aquilo que a gente chama de dízima periódica. Será uma divisão infinita, né? Vai ser infinito. E nela nós enxergamos um período que se repete. Mas vamos supor que eu tenha a dízima periódica e eu queira descobrir qual é a fração geratriz, ou seja, a fração que vai gerar essa dízima periódica. É possível calcular isso? É, e eu vou fazer com vocês agora. Mas antes de nós fazermos isso, deixa eu mostrar mais 2 exemplos para vocês. Olha aqui um exemplo, ó. 5 nonos. A hora que nós dividimos 5 por 9, você pode tentar fazer em casa, você vai observar
que vai dar 0,555 reticências. É uma dízima periódica. Outro exemplo, 4/3. Quando nós dividimos 4 por 3, esse resultado dá 1,3333. Também é uma dízima periódica, um número infinito, no qual tem um período que se repete. Nesse caso, é o número 3. Tudo bem? Agora vamos retomar. Lembra que eu fiz a pergunta? Vamos supor que eu tivesse a dízima periódica e eu quisesse descobrir qual é a fração que gerou essa dízima periódica, ou seja, a fração geratriz. É possível descobrir? É possível descobrir. Um exemplo que eu trouxe é esse aqui, ó, 0,2727. Vamos tentar descobrir a fração geratriz? Olha aqui comigo. Eu vou considerar 0,2727, eu vou dizer que é x, tudo bem? Eu vou considerar ele igual a x. Então, eu vou dizer que o x é 0,2727. Vamos desenvolver isso aqui? Isso aqui é uma equação, tudo bem? É um equilíbrio. A equação ela é um equilíbrio entre as duas partes, não é assim? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou multiplicar por 100 dos dois lados da igualdade. Por que eu vou multiplicar por 100 dos dois lados da igualdade? Para separar aquele período. Ou consegue enxergar que quando eu escrevo 0,2727, o período que se repete é 27, não é? Então, por isso que eu vou multiplicar por 100, certo? Quando você faz essa multiplicação, você observa que vai ficar assim, ó, 100x igual a 0,2727 vezes 100 dá 27,2727, assim, infinitamente. Certo? Agora, olha o que eu vou fazer. Aqui, nesse 27,27, eu vou separar a parte inteira da parte decimal. E aí fica assim, ó, 100x é igual a 27 mais 0,272727, assim, infinitamente. Separei a parte inteira da parte decimal. No início da atividade, eu não falei que nós íamos considerar 0,2727 como x, não foi assim? Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir essa parte aqui, ó, por x. E fica assim, ó, 100x igual a 27 mais x. Vamos eliminar esse x daqui? Como é que a gente faz para eliminar esse x? Subtraindo x dos dois lados, ó. Subtrai x daqui, subtrai x daqui, certo? Aqui vai ficar 100x menos 1x, 99x. 27 mais. Se eu mais x com menos x, um anula o outro, dá 0, certo? Então, ficou 99x igual a 27. Se 99x é igual a 27, x será igual a 27 dividido por 99. E mais, se eu quiser simplificar essa fração, eu posso? Posso. Posso dividir por 9, por exemplo, aqui para ficar mais rápido, ó. 27 dividido por 9 são 3, 99 dividido por 9, 11. Então, a fração geratriz dessa dízima periódica, que é o 0,2727, é o 3/11 ou o 27,99. Tudo bem, pessoal? Já os números irracionais não podem ser representados na forma de razão entre dois números inteiros e podem ser escritos na forma decimal infinito, sendo escrito como dízima não periódica. Quais são os exemplos? O exemplo que eu trouxe para vocês. O π, que é aproximadamente 3,14. O π é um número muito famoso. Mas como que nós chegamos a essa numeração? Olha aqui. Aqui no quadro, eu trouxe para vocês 2 círculos. E aí, às vezes, a gente confunde o que é círculo com circunferência, não é? O que seria a circunferência? A circunferência é essa borda que eu contornei em preto aqui, ó. Isso é a circunferência. E o círculo? O círculo é todo esse espaço amarelo e todo esse espaço em vermelho, inclusive a borda.
Como que nós obtemos o número π, meninos? É assim, ó. O π é a razão, ou seja, a divisão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. O diâmetro, ele corta essa circunferência de um lado ao outro, passando pelo centro. Esse é o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Como que a gente chega nesse resultado? Entende o seguinte. Eu peguei essas circunferências aqui, primeiro eu vou medir o comprimento delas. Então, eu usei um barbante. O que eu fiz? Contornei toda esse círculo aqui, ó. Contornei, estiquei e medi. Certo? Eu trouxe a régua e medi. Essa medida deu aproximadamente 85 centímetros. Esse seria o comprimento, certo? E o diâmetro? Fiz do mesmo jeito. Medi isso aqui, ó. Eu cheguei em 27 centímetros. Quando nós fazemos essa divisão entre o comprimento e o diâmetro, nós chegamos a um número π. Olha aqui, vou fazer na calculadora rapidinho para vocês, ó. 85 dividido por 27, isso aqui, ó, dá aproximadamente 3,14. Olha lá, ó. 3,148148. Então, vou colocar esses números aqui. Vamos fazer com o segundo aqui, o segundo exemplo? Fiz do mesmo modelo que o outro. Olha aqui, ó. Peguei um barbante, contornei aqui tudo, deu mais ou menos 61 centímetros a hora que eu medi com a régua, ok? E o diâmetro também fiz do mesmo jeito. Peguei de uma borda a outra, passando pelo centro e medi. Deu 19,4 centímetros aproximadamente. Essa divisão, vou fazer na calculadora mais uma vez. Olha aqui, ó. 61. Dividido por 19,4 dá aproximadamente 3,14 também, ó. 3,1443298. Esse é o valor aproximado do π, pessoal. Esse número que eu encontrei, pessoal, ele é um valor aproximado, porque o π é um número irracional e ele tem infinitas casas. Então, já acaba que com a régua não dá para medir com 100% de precisão. Tá ok? Raiz quadrada de 2, vocês acham que é um número irracional? Sim. Por que ele é um número irracional? Porque a gente não consegue determinar o valor exato de raiz quadrada de 2. O valor de raiz quadrada de 2 é assim, ó, 1,4142135623. Consegue ver? Aqui nós temos uma dízima que não é periódica. Os números não têm um período que se repete, então a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Todas as raízes que não têm valor exato, elas são números irracionais. Então, sim, pois não há como representá-lo na forma fracionária. Não tem como representar esse número decimal infinito na forma de fração. E resulta numa forma decimal infinita e não periódica. E aí, o que acontece? Para descobrir mais ou menos quanto é raiz quadrada de 2, nós usamos resultados aproximados. Tudo bem? E os números reais? Quem são os números reais? Que é o tema da nossa aula, vamos dizer assim, né? Falei de reta, números reais é a reta numérica. Os números reais, pessoal, são representados pela letra R maiúsculo, né? E são compostos pelos números positivos, negativos, fracionários, decimais, além das dízimas periódicas e não periódicas. Então, aqui está uma representação, isso aqui lembra muito a minha infância, minha professora fazia assim. Então, isso aqui seria um modelo de uma representação dos conjuntos numéricos até chegar nos números reais. Observa que nós temos os números naturais, em amarelo, os inteiros, os racionais, os irracionais e os reais. Olha que interessante, leva a gente a pensar. Se eu te fizer uma pergunta assim, ó, todo número natural é real? É, não é?
Mas e se eu fizer o contrário? Todo número real é natural? Tá vendo? Uma das funções que nós vamos aprender, nós não, né? Vocês vão aprender daqui a um tempo, mais ou menos assim. Vamos continuar? O que seria a reta numérica? A reta numérica é uma reta na qual são marcados e ordenados todos os números reais. Esses números são organizados sobre a reta para que os pontos nela representem um número real. E de modo que nenhum ponto da reta represente dois números reais ao mesmo tempo. Aqui está um exemplo de uma reta numérica, seria dos números reais. Entende o seguinte, é uma reta infinita, onde todos os números que você imaginar vão estar ali. Só que ele vai ter um lugar específico para ele. Tudo bem? Como que a gente constrói uma reta numérica? Primeiro passo, nós traçamos uma reta qualquer. Nós já vimos definição de reta, lembra? Em umas aulas aí atrás? Aqui está... Nós traçamos uma reta aqui nesse caso. Observa que ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, certo? Segundo passo, nós marcamos o ponto que é chamado de origem, que está relacionado com o número 0. Em que lugar da reta eu marco essa origem, professor? Em qualquer lugar que você determinar, tudo bem? Marcou o ponto 0 ou a origem dessa reta, a minha reta vai ser crescente para a direita. Significa que quanto mais à direita o número estiver, maior ele vai ser. Tudo bem? E aí, nós vamos escolher uma unidade, a unidade de medida mais adequada, e colocar os números, dispor os números nessa reta. Observa que aqui eu tenho para a direita 0, 1, 2, 3, 4 infinitamente, para a esquerda também. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 infinitamente. A reta numérica pode ser construído usando diferentes escalas, desde que os números tenham a mesma distância, representando a passagem de um para o outro. Aqui está um exemplo, ó. Eu tenho uma reta numérica que é infinita, né? Mas aqui desenhado do 4 ao menos 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Uma outra reta, graduei de maneira diferente. Essa aqui, ó, os números estão dispostos de 5 em 5, olha lá, ó. Para a direita, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Para a esquerda do 0, vamos dizer assim, né? Menos 5, menos 10, menos 15. Mais uma. Olha essa. É uma graduação diferente. Temos aqui dispostos, ó, 10, 20, 30, 40, 50 e aí vai. Então, essa escala, quem vai determinar é o autor ou é você de acordo com aquilo que você vai utilizar. Tudo bem? Onde nós usamos o conceito de reta numérica no nosso cotidiano, meninos? Um exemplo que eu achei interessante é das rodovias. Quando nós analisamos, por exemplo, a BR-101, ela corta o litoral do Brasil e ela começa lá no Rio Grande do Norte e vai até o Rio Grande do Sul. Ela vem marcando a quilometragem, desde o início até o fim. Um outro exemplo, a régua, né, que a gente sempre usa, e a trena, que o pessoal da área da construção usa bastante. Agora, para encerrar a nossa aula, vamos dizer assim, né, eu vou trazer uma atividade para vocês e nós vamos fazer junto, tudo bem? Eu construí, pessoal, uma reta numérica aqui no quadro, ó. Usei o barbante, né, como uma reta, e graduei a minha reta. Lembra que à direita os números são positivos, a reta é crescente para a direita, né? E ela é decrescente para a esquerda. Então, eu quero, vamos juntos, né, descobrir onde estão alguns números nessa reta. Primeiro número, o 3,2. Onde estaria o número 3,2 nessa reta numérica? Lembra que 3,2 é 3 inteiros e 2 décimos. Então, se ele é positivo, ele está para a direita. Olha aqui, ó. 1, 2, 3 inteiros. E os 2 décimos, professora? Eu dividi aqui, ó, com um prendedor de roupa, ó, as partes, ó, em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os 2 décimos está aqui, ó. 1 décimo, 2 décimos. Ele vai estar aqui. E os 5 nonos? Onde estaria os 5 nonos? Numerador menor que denominador, fração própria. Vou repartir esse espaço em 9 partes. Olha aqui, já dividi para vocês, ó.
Entre o 0 e o 1, dividir em 9 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E os 5 nonos? 1 nono, 2 nonos, 3 nonos, 4 nonos, 5 nonos. Aqui ele, ó. Ele está aqui. E os irracionais? Raiz quadrada de 2 e menos raiz de 10. Lembra que esses valores são aproximados. Então, eu vou colocar eles aproximadamente onde eles estariam. Raiz quadrada de 2, como ele é positivo, ele está mais próximo de raiz quadrada de 1, que é 1, do que raiz quadrada de 4, que é 2. Então, ele vai estar na nossa reta numérica aqui, ó. Depois do número... Vou usar esse prendedor aqui, ó. Depois do número 1... Espera aí, ele está mais ou menos aqui, ó. Esse aqui vai estar a raiz quadrada de 2. E menos raiz quadrada de 10? É negativo, não é? Está para a esquerda. Menos raiz quadrada de 10 é um pouco mais que menos raiz quadrada de 9. Menos raiz quadrada de 9 não é menos 3? E menos raiz quadrada de 10? Vou usar esse prendedor, ó. Menos raiz quadrada de 10 vai estar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Para os números irracionais, mais uma vez, lembra que a gente usa a aproximação. Tudo bem? Vamos relembrar agora, então, o que nós aprendemos hoje? Hoje relembramos alguns conjuntos, tais como, lembram? Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, infinitamente. Conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Os conjuntos dos números racionais, que podem ser representados, lembra? Na forma de fração e de números decimais finitos e dízimas periódicas. Vimos mais. Os números irracionais, que representam os decimais infinitos e não periódicos, tais como raiz quadrada de 2, π, raiz quadrada de 7. Vimos também o conjunto dos números reais, que ele é formado pela união dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E, por último, representamos alguns números na reta numérica. Então, pessoal, façam os exercícios de matemática disponíveis na plataforma Escola e até a próxima aula.